Olá, pessoal. Dando sequência aqui, vamos para a nossa aula 6. Na última aula a gente terminou falando sobre o trabalho do preso, né? Agora nós vamos falar sobre os regimes prisionais. Gente, entendam o seguinte. Como a gente disse na última aula, quando a gente tratou da diferença de reclusão para detenção, a gente destacou que não existe aí grande diferença aí de reclusão para detenção, porque de qualquer forma é cadeia, é prisão, é cela, do mesmo jeito. Mas se tem uma coisa que faz diferença, já que reclusão e detenção em si não fazem tanta diferença, se tem uma coisa que realmente faz diferença, é o regime de cumprimento de pena, ou regime prisional. Bom, por que isso? Porque existem 3 regimes prisionais. Regime fechado, semiaberto ou aberto. Isso sim faz grande diferença. Você virar para um condenado que está punido com pena de reclusão e falar assim, vou trocar sua pena de reclusão por detenção. Ele nem vai dar muita bola. Mas se você falar, vou te trocar do regime fechado para o semiaberto, isso sim é um sonho para ele. E faz muita diferença mudar o regime em si, e não a espécie de pena privativa de liberdade em si. Por quê? Vamos lá, entender por quê. Existem 3 regimes, como eu ia dizendo, o fechado, o semiaberto e o aberto. Vamos entender as características de cada um aqui. O regime fechado é aquele que está previsto no artigo 33, parágrafo 1º, e no artigo 34 do Código Penal. Esses artigos estabelecem o seguinte. Artigo 33, parágrafo 1º, a linha A. Considera-se regime fechado a execução da pena privativa de liberdade em estabelecimento de segurança máxima ou média. Enfim, o que a gente vai chamar de regime fechado? É aquele regime cuja pena é cumprida em penitenciária ou presídio, segurança máxima ou média. Segundo o artigo 34, como regra do regime fechado, você tem que, primeiro, no início do cumprimento da pena, o preso será submetido ao exame criminológico. Que exame que é esse? É um exame em que o perito vai classificá-lo para individualização da execução, até para definir em qual ala do presídio que ele vai ficar, que tipo de cela que vai ficar, se vai ficar junto, se vai ficar separado. Nesse regime fechado, o sujeito o indivíduo ele fica sujeito a trabalho no período diurno, então durante o dia ele deve trabalhar, e isolamento durante o repouso noturno. Ele trabalha de dia e isola-se à noite. Isso, claro, né, gente, na teoria. Na prática, a gente sabe que nem todas as cadeias têm sequer trabalho, muito menos trabalho para todos. Normalmente tem até briga, né? Tem até disputa para ver quem vai entrar no trabalho e quem vai ficar à espera. Todo mundo quer trabalhar. Como a gente disse na última aula, além de ocupar o tempo ocioso, tem o benefício da remissão penal, a cada 3 dias de trabalho desconta-se um de pena. E, além disso, tem a questão da remuneração, né? Que o preso recebe a remuneração que ele pode mandar para a família dele. Então, o trabalho é disputado. Pela lei, todo mundo trabalha durante o dia e isola-se apenas à noite, mas a gente sabe que isso é uma utopia, efetivamente não tem como cumprir isso. Quanto ao trabalho, a gente disse na última aula, mas vale a pena reforçar que esse trabalho é obrigatório, conforme previsto no artigo 31 da LEP. Só tem 2 tipos de presos que não são obrigados a trabalhar, que é o preso provisório e o preso político. A cela do indivíduo tem as características previstas em lei também, está lá no artigo 88 da LEP. Olha o que diz o artigo 88 da LEP. Diz o seguinte: o condenado será alojado em cela individual. Olha aí outra utopia. A gente sabe que na maioria dos estabelecimentos prisionais ficam vários presos em cada cela. Pelo 88, a cela deveria ser individual. Nessa cela deverá ter dormitório, ou seja, uma cama,
aparelho sanitário, né, um vaso sanitário, e lavatório, ou seja, um chuveiro. E, conforme previsto no parágrafo único, são requisitos básicos da unidade celular, ou seja, cada cela deve ter a linha A, salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, ou seja, deve ser bem ventilado, insolação, ou seja, deve pegar sol, e condicionamento térmico adequado à existência humana, ou seja, não pode ser nem muito quente nem muito frio. Sabemos que isso aí também é utopia. Quantos estabelecimentos prisionais você tem aí na região aí do Nordeste, do Norte, lugar que pega muito sol, que é muito calor, e vai pôr o quê? Vai ter todo ar-condicionado, condicionamento térmico adequado? Não tem, a gente sabe que não tem, infelizmente não tem. E diz ainda o artigo 88 que essa célula individual deverá ter uma área mínima de 6 metros quadrados, ou seja, no mínimo 2 por 3, né? Para uma pessoa. A gente sabe que nas células aí, as células são até maiores que isso, né? Maiores que 6 metros quadrados, aí enfia lá 20 indivíduos lá dentro. Então, o espaço que sobra para cada um é muito menor do que 6 metros quadrados. É quase que 1 metro quadrado, e olha lá. Até na hora de dormir, muitas das vezes eles têm que se amontoar, têm que revezar quem está deitado e quem fica em pé. É um absurdo, mas efetivamente a lei não é cumprida nesse aspecto. Finalmente, vale destacar que os artigos 36 e 37 estabelecem regras, da LEP também, estabelecem regras sobre o trabalho externo enquanto o indivíduo cumpre pena em regime fechado. Ou seja, normalmente quem está em regime fechado, ele cumpre ele trabalha dentro dos próprios limites territoriais da penitenciária. Tem uma oficina lá para ele trabalhar, ou então ele trabalha na faxina, trabalha no refeitório, mas normalmente trabalha lá dentro. É possível o trabalho externo do preso que está no regime fechado? É até possível. Mas o artigo 36 da LEP deixa claro que isso só pode acontecer em serviço ou obras públicas. Ah, mas digamos que o familiar do preso lá conseguiu um emprego para ele do lado de fora. Aí faz um pedido para o juiz da vara de execuções criminais para autorizar esse trabalho externo para o preso trabalhar, por exemplo, no posto de gasolina da cidade. O juiz vai indeferir esse pedido. Não é possível trabalho externo em empresas particulares. Somente em serviços ou obras públicas. Pode eventualmente até ser uma empresa particular, mas uma empresa, por exemplo, uma empreiteira que está realizando uma obra pública. Aí pode. Mas, se não for nesse caso, se não for serviço ou obra pública, não pode. Trabalho externo, no regime fechado, somente em serviços ou obras públicas. Já o regime semiaberto, conforme previsão lá do artigo 33, parágrafo 1º, a linha B, ele ocorre na chamada colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. O que é isso, gente? Seria uma espécie, uma colônia agrícola, seria uma espécie de uma fazenda. Uma fazenda. Ou se ali, em que as pessoas estão ali cultivando a terra, ou se ali tiver alguma atividade industrial, que as pessoas estão fabricando, os presos estão ali fabricando alguma coisa. Segundo previsto no artigo 35, no mesmo Código Penal, diz lá que condenado ele fica sujeito a trabalho durante o dia e à noite ele se recolhe mais uma vez. A grande diferença para o regime fechado vai ser, aliás, tem duas grandes diferenças. Primeiro, o local, né, que não é uma penitenciária, é uma colônia agrícola ou industrial. Ou seja, um local com menor rigor carcerário, não tem aqueles muros altíssimos, torres de observação, etc. É só ali uma fazendinha cercada, quando muito, com uma cerca de arame. Isso, na lei. Na prática, a gente sabe que essas colônias agrícolas ou industriais praticamente não existem no Brasil. De tal forma que o regime semiaberto,
na prática, ele é cumprido também em penitenciária, porém numa ala separada. Você tem ali a ala da turma do regime fechado, a ala da turma do regime semiaberto. Então, é uma ala com rigor carcerário menor, não precisa de tanta observação, vigilância, quanto no caso do regime fechado. Então, a grande diferença mesmo que vai fazer entre o regime fechado e o semiaberto, já que acaba que os dois são dentro da penitenciária do mesmo jeito, é que no regime semiaberto é possível sim um trabalho externo, ele passa a ser possível. Então, se o familiar lá conseguiu um emprego para o sujeito no posto de gasolina, esse pedido pode ser levado ao juiz e o juiz autorizar. Durante o dia, o sujeito trabalha externamente, tenha lá um emprego e só volte ao estabelecimento prisional no final do dia para se recolher para dormir e para passar o fim de semana. Também no trabalho externo passa a ser possível a frequência a cursos supletivos profissionalizantes e os cursos de instrução, segundo grau e o grau superior também. Então, é possível o juiz autorizar que o condenado ao regime semiaberto possa estudar fora. Ok? Finalmente, quando se fala do regime aberto, estabelece lá o artigo 33, parágrafo 1º, C do Código Penal, que o regime aberto ele é cumprido em casa de albergado, um estabelecimento chamado casa de albergado. Seria uma espécie de uma pensão, de um albergue, em que o sujeito só vai ali para dormir. Se recolhe ali à noite, nos fins de semana, e passa o dia na rua. Mas a gente sabe que na prática praticamente não existem casas de albergado no Brasil, fazendo com que esses presos cumpram essa pena em penitenciários também, presídios também, porém numa ala separada, normalmente a ala mais próxima da saída, inclusive, para facilitar a movimentação, já que todo dia ele entra e sai. A ala ali dos presos em regime aberto. Muito bem, e o regime... isso quando tem. Porque quando não tem estabelecimento em regime aberto, é comum até o juiz autorizar prisão domiciliar, que o sujeito cumpra essa pena em casa. Bom, como regra do seu regime aberto, o que a gente pode destacar? O artigo 36 diz que esse regime aberto baseia-se na autodisciplina, estou na alergia aqui na discussão, na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. Ou seja, no regime aberto, o sujeito ele tem que ser disciplinado em relação ao horário de sair, horário de voltar do estabelecimento prisional. Confia-se no senso de responsabilidade dele. Basta um deslize para que ele tenha esse regime aberto revogado e volte para o semiaberto. Ou se o deslize for muito grande, pode voltar até direto para o fechado. Bom, o que acontece no regime aberto? O sujeito ele passa o dia todo fora do estabelecimento prisional, sem qualquer tipo de vigilância. Ele sai, não vai ninguém atrás para vigiar. Por isso é que se confia que ele tem autodisciplina e senso de responsabilidade. Enquanto ele está do lado de fora, ele pode trabalhar, frequentar cursos ou exercer qualquer atividade autorizada. E recolhe-se apenas no período noturno e nos dias de folga, entende-se por dia de folga, feriado e fins de semana. Ou seja, ele sai todo dia e volta todo dia à noite. Quando ele se recolhe na sexta à noite, aí ele fica lá até a segunda-feira de manhã. A não ser que seja feriado, porque senão, se segunda for feriado, ele só sai na terça. Isso, claro, nos locais, nas cidades em que tem estabelecimento adequado para o regime aberto. Porque se não tiver, acaba que o juiz concede prisão domiciliar. Prisão domiciliar, o sujeito se recolhe na sua própria casa, ao invés de se recolher em alguns desses estabelecimentos, conforme a gente vai dizer logo adiante. Qual que é a ideia do regime aberto? A ideia do regime aberto é que ele deve servir para permitir ao condenado o retorno ao convívio social, uma forma de ressocialização. Ou seja, como é o último estágio antes dele terminar de cumprir pena e ficar absolutamente em liberdade, então a ideia é fazer com que ele fique o mais próximo possível disso, permitindo de volta o convívio social. Então ele consegue sair durante o dia
para estar com a família dele, por exemplo. Ele consegue almoçar em casa, ele consegue levar o filho na escola e ir trabalhar depois. Então, é a forma mais próxima do que ele vai ter quando ele tentar terminar de cumprir a pena. Isso tudo visando a reconciliação, a ressocialização desse indivíduo. Certo? Muito bem. A gente disse que o que importa mesmo não é nem se o sujeito cumpre a pena de reclusão ou de detenção, e se qual que é o regime que ele está cumprindo essa pena. Se é o regime fechado, semiaberto ou aberto. Bom, em qual regime que ele cumpre? A primeira coisa que a gente tem que falar é em qual regime que ele inicia o cumprimento de pena. O que o juiz define na sentença é a pena a que ele está condenando o indivíduo e qual que é o regime inicial de cumprimento de pena. Uma vez que se fixa o regime inicial, o juiz da execução pode alterar esse regime a qualquer instante, em razão dos chamados progressão de regime ou regressão de regime. Então, assim, uma vez fixado o regime, depois o juiz estabelece ou uma melhora desse regime ou uma piora conforme o mérito do próprio condenado e o tempo de pena que ele está cumprindo. Mas beleza, para fixar o regime inicial, o juiz deve atender ao disposto lá no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, que eu vou projetar aqui para vocês para que fique mais fácil de entender. Olha o que diz o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, ou seja, se começa no fechado, depois passa para o semiaberto, depois para o aberto. Ou se começa no semiaberto, depois passa para o aberto. Essa progressão vai acontecer segundo o mérito do condenado. Observados os seguintes critérios, e ressalvada a hipótese de regressão de regime, ou seja, transferência para regime mais gravoso. Mas como que se fixa o regime inicial de cumprimento de pena? Seguinte forma, para quem é condenado a pena superior a 8 anos, aí não tem choro nem vela, como dizia meu pai, começa já em regime fechado. Então, de cara, se a pena for superior a 8, 8 anos e 1 dia, já é regime fechado. Não importa se o réu é primário, se é reincidente, já é sempre regime fechado. Já para penas até 8 anos, a gente precisa saber se ele é primário ou se ele é reincidente. Se ele já foi condenado anterior com trânsito em julgado e voltou a cometer crime. Por quê? Porque se ele for primário, não reincidente aqui, lê-se primário ou tecnicamente primário. Alguém que já foi reincidente e voltou a ser primário. Vou chamar tecnicamente primário. Mas, enfim, se ele é primário, ou tecnicamente primário, estiver com uma pena de 4 a 8 anos, superior a 4, ou seja, 4 anos e 1 dia, até 8 anos, ele pode cumprir em regime semiaberto. E, se ele for primário, com pena igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumprir em regime aberto. Percebe que o legislador, primeiro ele fala do fechado, depois do semiaberto, do aberto, para seguir a mesma ordem que ele explicou aqui em cima no parágrafo primeiro. Mas para que a gente entenda o regime inicial de cumprimento de pena, é mais fácil começar de baixo para cima. Ou seja, pessoas condenadas apenas até 4 anos, até 3 anos, 11 meses e 30 dias, desde que seja primário, inicia o cumprimento da pena em regime aberto. E se for reincidente? Se for reincidente, um degrau acima. Reincidente com penas de até 4 anos, inicia no semiaberto. Já se a pena for superior a 4, aliás, mentira, que é igual ou inferior a 4, né? Então é 4 anos cravados, tem nada de 3 anos, não, 11 meses, não, falei errado. Até 4 cravado. Já se a pena for superior a 4 e não exceder a 8, aqui sim, é até 7 anos, 11 meses e 30 dias. Passou de 4 anos e 1 dia.
até 8, sem incluir o 8, aliás, e não exceda 8, inclui o 8, desculpa, inclui o 8. Então, passou de 4 e até 8, inclusive 8, se não for reincidente, ou seja, se for primário, poderá cumpri-la em regime semiaberto. Mas se for reincidente, pula um degrau para cima, regime fechado. Já se ele for, em qualquer caso, primário ou reincidente, com pena superior a 8 anos, inicia-se no regime fechado. Então, essa regra aqui, prevista no parágrafo 2º, é a tabelinha que se segue para definir o regime inicial de cumprimento de pena. Que fique bem claro, então. Eu dei uma rateada aqui para que não haja dúvida. Pena até 4, inclusive 4, se for primário, regime aberto. Se for reincidente, semiaberto. Passou de 4, ou seja, 4 anos e 1 dia, até 8, inclusive 8, regime semiaberto se for primário. Se o réu for reincidente, fechado. E passou de 8 anos e 1 dia, não interessa se é reincidente ou se é primário, regime fechado. Ficou claro isso aí? Beleza? Essa é a regra prevista para o regime inicial de cumprimento de pena. Mas, em algum instante aqui, um pouquinho antes disso, eu comentei que o regime aberto é cumprido em casa de albergado. Onde não existe casa de albergado, às vezes tem lá uma ala do presídio que é separada para presos do regime aberto. E onde não tem essa ala, é prisão domiciliar. Não deveria ser, gente. A prisão domiciliar está previsto lá no artigo 117, as hipóteses em que ela é prevista. Olha aqui o que diz o 117 da LEP. 117 diz o seguinte: somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de... E aí tem lá as hipóteses. 1, condenado maior de 70. 2, condenado a cometer doença grave. 3, condenada, aí é só para mulher, com filho menor ou deficiente físico ou mental. E 4, também mulher condenada gestante. Então, assim, teoricamente, são essas as hipóteses que cabe prisão domiciliar. Mas, na prática, a gente sabe que, para não prejudicar o réu, quando não tem estabelecimento adequado para o regime aberto, o juiz concede a prisão domiciliar nesses casos. Não há caso de albergado, etc. E, recentemente, agora, durante a pandemia de Covid-19, também se concedeu muita prisão domiciliar, inclusive para condenados em regime semi-aberto, quando eles têm alguma comorbidade, alguma doença, algo que recomende que eles não fiquem aglomerados dentro da prisão. Ele concedeu bastante prisão domiciliar. Muito bem. Uma vez definido o regime inicial de cumprimento de pena, que poderá ser definido pelo juiz como sendo fechado, aberto, semiaberto ou aberto, eu comentei com vocês que a única coisa que o juiz define na sentença é o regime inicial. Daí para frente, ele poderá melhorar de regime, passar para um regime mais benéfico, ou piorar, voltar para um regime mais grave, passar para um regime mais grave, de acordo com o seu próprio mérito ou demérito. Bem, esses institutos chamados progressão de regime, quando é para melhorar, e regressão de regime, quando é para piorar, estão previstos, respectivamente, nos artigos 112 e 118 da LEP. Nós vamos falar sobre eles agora. Muito bem. O 112 da LEP é o que trata da progressão de regime, que é nada mais, nada menos do que a mudança de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso. Ou seja, nós temos a progressão do regime aberto para o semiaberto,
e temos a progressão do regime semiaberto para o aberto. O objetivo da progressão de regime é justamente reinserir gradualmente o condenado na sociedade. Ele não já não sair do fechado e direto para a liberdade. Primeiro a gente passa para o semiaberto, dá mais um tempinho para ele acostumar, para ele adaptar. Aí passa para o aberto, dá mais um tempinho para ele adaptar. E aí termina o cumprimento da pena. A ideia mesmo é que ele seja reinserido gradualmente na sociedade. Então, ocorre de acordo com o mérito dele, ele tem que ter bom comportamento carcerário, esse bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento prisional, esse é o requisito subjetivo que depende dele. E existe um requisito objetivo, que é o cumprimento de parte da pena. Ele tem que cumprir uma parte dessa pena. Atenção que não se permite a progressão do regime fechado diretamente para o aberto, seria a chamada progressão por salto. Muito embora o contrário seja possível, sim. O contrário seja possível, que é a regressão de regime pode ocorrer por salto. Dependendo da gravidade da falta praticada pelo indivíduo, às vezes ele está no aberto e volta direto para o fechado. Mas a progressão por salto não é possível. Por quê? Porque precisa dessa reinserção gradual dele na sociedade. Os requisitos para que haja a progressão de regime estão previstos lá no 112. O 112 fala lá do tempo de cumprimento de pena e fala lá de demais requisitos que devem ser preenchidos. O 112 traz uma tabelinha recente, né, que foi aprovada há um tempo, há não muito tempo atrás, está lá na Lei 13.964/2019. Isso é pouco tempo para o direito penal, né? O direito penal muda muito pouco tempo ao longo dos anos, mas basicamente diz lá que ele deve cumprir 16% da pena, se for primário, e o crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, 20% se for reincidente com crime sem violência ou grave ameaça, 25% da pena se for primário com violência ou grave ameaça, 30% da pena se for reincidente em crime com violência ou grave ameaça, 40% da pena se for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se primário, e 50% da pena se for condenado pela prática de hediondo com resultado morte, se primário, ou ainda se condenado por exercer o comando de organização criminosa, ou ainda se condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. E, finalmente, 60% se for reincidente na prática de crime hediondo equiparado, ou ainda 70% se for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte. Então, essa é a tabelinha, que é até difícil de decorar, né? A gente tem até mesmo a gente que trabalha na área criminal todo dia, a gente consulta sempre essa tabelinha aqui, porque ela tem aí, 7 valores diferentes, 7 incisos diferentes, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ou 70% da pena precisa ser cumprido, além de ter bom comportamento carcerário, assim comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional. Ok? Basicamente, essas são as regras da progressão de regime. Já a regressão de regime está prevista lá no artigo 118 da LEP, que diz o seguinte: a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, ou seja, pode haver regressão por salto, sim. Seria a regressão de regime do fechado para o semiaberto, ou do semiaberto para o aberto, mas também pode haver regressão do fechado direto para o aberto. Isso vai acontecer quando o sujeito praticar fato definido como crime doloso ou quando ele praticar falta grave. O segundo inciso, existe uma discussão aí, aliás, o segundo inciso diz o seguinte: quando sofrer condenação por crime anterior,
cuja pena somada ao restante da pena de execução torna incabível o regime. Ou seja, veio uma nova condenação e nessa nova condenação unificam-se as penas, somam-se as penas e aí estabelece-se um regime novo, porque a quantidade de pena não permite, ultrapassa lá, por exemplo, 4 anos. Então, não permite que o sujeito continue no regime aberto. Ele tem que ir para o semiaberto, por exemplo. Quanto a esse primeiro inciso, há uma discussão aqui de que ele não teria sido recepcionado pela Constituição, em face do princípio da não culpabilidade, que alguns chamam aí de princípio da presunção de inocência, mas isso é muito relativo, porque, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, basta a prática de fato definido como crime doloso para que isso seja considerado falta grave e haja regressão de regime. Então, é uma discussão da doutrina da jurisprudência se isso primeiro se aplicaria ou não, mas na prática tem sido aplicado sim. Ok? Grande abraço a todos, terminamos por aqui a aula 6. Nos vemos novamente na próxima aula. Até mais.